Nós lemos hoje o capítulo 12 do livro de Êxodo. Alguém sabe por quê? Páscoa. E domingo passado, foi que dia? Domingo de Ramos. Jesus entrando em Jerusalém montado com um jumentinho. Ô gente, a gente é cristão também, não somos católicos, somos cristãos não. Nós somos cristãos também. A gente comemora Natal, a gente comemora Páscoa. Mas diferente deles, a gente comemora a Páscoa 2 vezes ao mês. Quando é que a gente comemora? Seria do Senhor, gente. Primeiro domingo da igreja mãe, terceiro domingo da congregação. É a Páscoa do Senhor. Êxodo 12. Pode se sentar, a gente já leu o texto. É sobre, para nós que somos cristãos, como Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós somos o Israel de Deus. Êxodo 12 para nós tem o significado de a Páscoa espiritual dos santos, porque a Páscoa para Israel foi um episódio histórico e até hoje eles fazem o rito da festa dos pães sem fermento e eles fazem essa comemoração porque, como nós lemos no texto, seus filhos perguntam: pai, por que a gente come pão sem fermento? Por que todo ano a gente tem que comemorar isso no mês de abril? E aí eles se sentam e é contada a história da libertação de Israel. Para nós que somos cristãos, no texto, obviamente, não se refere à libertação do Brasil, não é a independência do Brasil, mas fala da salvação de cada crente individualmente. É acerca da nossa salvação que Êxodo 12 se refere. Semelhantemente também, desta forma, na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e o cálice e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que comereis em memória de mim. Da mesma forma, semelhantemente, tomou o vinho e bebendo disse: este é o meu sangue. Todas as vezes que esse pão e beber de meu cálice, anunciais a volta do Senhor até que ele venha. Páscoa, Pessá, passagem por cima. Naquele dia, o anjo do Senhor passou o Egito e libertou Israel. Um dia, esse mesmo anjo do Senhor veio em carne e subiu numa cruz e passou por cima dos nossos pecados, nos salvando, nos libertando, nos santificando, fazendo com que a gente tenha vida em Jesus, vida nele. É por isso que Páscoa é celebração. É por isso que o nosso culto ele é fervoroso. É por isso que a gente canta com voz de trombeta e lê o texto com grande voz. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos. Eu tenho visto a nossa igreja militar em tantas frentes, mas eu percebo que a nossa igreja, num dia como o de hoje, não milita no que nós devemos militar. Para dentro, a chama pentecostal. Para fora, a evangelização dos incrédulos. Eu sei que a nossa congregação evangeliza, mas a nossa igreja como um todo. Por que eu falo a nossa igreja como um todo? Porque a nossa igreja, o Ministério de Natureza, está no mundo inteiro. Tá? Então, num dia como o de hoje, de Páscoa,
meus irmãos distraídos, achando que Páscoa é coisa de católico. Não se trata de comer peixe. Tanto é que nós comemoramos a Páscoa do Senhor 2 vezes ao mês. Nós comemoramos hoje de manhã e no terceiro domingo do mês, à noite, vamos comemorar de novo. Glória a Deus. Até que o Senhor volte. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A Páscoa, num certo sentido, ela é profética. Profética aqui, num sentido espiritual, acerca do fim. Um dia, nós cearemos com o Senhor. E nesse dia, todo juízo será feito sobre a terra. O texto que nós lemos também diz que aqueles que não estão com a sua vida conforme as ordenanças que foi ditas do versículo 1 até o versículo 14, essas pessoas não fazem parte do Israel de Deus. Quando o texto se refere do versículo 15 até o versículo 20 sobre a festa dos pães sem fermento, historicamente, o que é dito é que Israel fez os pães sem fermento porque estavam com pressa. Mas não é verdade. Não é verdade porque acerca das coisas que são ditas no texto, nada tem a ver com o fermento. Por exemplo, no mesmo texto que nós lemos hoje, é dito para que não haja fermento nas nossas casas. O pão da cerimônia, o pão da ceia do Senhor, o pão da Páscoa, ele deveria ser um pão sem fermento, sem passar pelo processo de fermentação. Ele não poderia sofrer algum tipo de maturação, para que ele simbolizasse santidade ao Senhor, purificação, separação, algo que você só vai fazer naquele dia do ano, e que para isso você se separa 7 dias antes, onde é contada a história. Espiritualmente, o texto nos diz que nós, como o Israel de Deus, não deve haver fermentos, no plural, fermentos na nossa vida, na nossa casa, no nosso comportamento. Não pode, gente. Eu prestei atenção na oração que a irmã fez hoje, de que os que estão aqui hoje não têm culpa do que aconteceu no passado. No entanto, preste atenção, nós precisamos ler a Bíblia o suficiente até que reconheçamos os pecados que nós carregamos conosco e que a gente não os reconhece. Existem coisas que nós carregamos conosco, que infelizmente a gente acaba achando que pecado é só aquilo que você faz, não é. Porque se fosse só algo que você faz ou deixa de fazer, você não teria, por exemplo, Jesus no Sermão do Monte dizendo que se você no seu coração odeia alguém, você já matou aquela pessoa, você, perante a lei, você já é considerado assassino. Ele estava se referindo a um dos mandamentos de Deus lá na lei de Moisés: não assassinarás. É traduzido como não matarás, mas é não assassinar. A palavra usada ali é assassinar em muitos sentidos. Não é só pegar uma faca e enfiar no carro. É às vezes você lançar uma palavra maldita e matar aquela alma. Entendeu? É você tirar a felicidade de alguém. É não assassinar nesse sentido também. No entanto, nós precisamos nos agarrar à Bíblia para que nós reconheçamos nossos pecados diante do Senhor e façamos o nosso autoexame para participarmos da ceia do Senhor, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios, para que nós sejamos
discernidos pelo corpo. A Páscoa do Senhor separa os meninos dos homens, separa os que são dos que não são, separa os santos do Senhor da sinagoga de Satanás. A Páscoa do Senhor, dita aqui em Êxodo 12, quando ele vai dando as instruções, acerca do versículo 3 do capítulo 12. Falem a toda a congregação de Israel. Ele começa a dar as instruções. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, as coisas de Deus têm princípio, elas não são assim, elas são organizadas. No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Desde o início, a gente percebe que a Páscoa do Senhor, ela tem uma preocupação social. É para que todos os crentes participam. Lembra do livro de Atos? Lembra? Que todos partilhavam, todos tinham um bem comum. Tem muita gente que, não discernindo a palavra de Deus, chama isso de comunismo. Isso aqui não tem nada a ver com comunismo. Nada a ver. O comunismo é uma ideia doida que alguém encontrou por aí e que acha que vai dar certo. Não tem nada a ver com o que está dito aqui. O que está dito aqui é que a igreja do Senhor, Israel, dentro dela, por exemplo, quando um de nós se fere, nós vamos na casa dele ver como ele está. Vocês entenderam? Quando um de nós passa a necessidade, a gente se reúne em torno dele para ver o que a gente pode fazer. Quando a casa de um pega fogo, a gente se reúne e tenta ver o que pode fazer. O cordeiro é repartido entre todos. A ceia do Senhor é uma representação disso. Lembra? Eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Lembra do que eu falei com a minha escola dominical sobre símbolos e sinais? Símbolos que representam e sinais indicam algo. A Páscoa do Senhor, ela possui elementos concretos para que as pessoas se apeguem a esses elementos e lembrem do que ela representa. Hoje nós não sacrificamos mais. A gente não vai pegar um boi, um cordeiro, um cabrito, um pombo e quebrar algumas coisas, mas são os símbolos que eles representam. A Páscoa do Senhor é um jantar. As pessoas se reúnem ao redor da mesa e comungam disso. Elas têm comunhão. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas e no comer. Aqui, nesse versículo 7, eu me lembro de um comentário de um homem de Deus da Assembleia de Deus chamado Stuart Edmund Becker. Essa Bíblia, esse comentário, cara, ele dizia nesse versículo que aqui o esforço é individual, porque cada um tem que aspergir sangue na sua porta. Eu não posso aspergir sangue na casa do meu irmão. Eu não posso aspergir sangue na casa do meu pastor. Eu não posso aspergir sangue na casa dos meus irmãos. Eu tenho que aspergir sangue na minha casa. Essa é uma das perguntas que quando a gente lê o texto a gente se fala. Para mim isso já é automático. Eu leio e penso, será que o sangue
está aspergido na minha casa? Será? Porque nós vemos nesse texto que foi feita justiça no Egito. Os deuses do Egito caíram naquele dia. E o anjo da morte passou, mandado por Deus, e sobre as portas que tinham o sangue do cordeiro, ali ele passou por cima. E essa palavra passar, ela é para nós Páscoa, passagem sobre, passagem por cima. Por isso eu disse no início, que da mesma forma que o anjo do Senhor passou por sobre a casa, muitos anos depois, Jesus, na cruz, passou por cima dos nossos pecados. No entanto, é necessário que façamos a pergunta para cada um de nós, no domingo de hoje, que é a Páscoa. O sangue do Senhor está aspergido na nossa vida? O sangue de Jesus tem nos purificado dos nossos pecados? E eu não estou dizendo que o sangue de Jesus não purifica, e não é suficiente. Eu estou dizendo será que somos mesmo Israel de Deus? Porque o autoexame tem que partir de mim. Não é eu examinando a irmã Marlita que está aqui. Eu é que tenho que me examinar. Será que o culto que eu presto é de coração, de fato? Será que, como a viúva, eu sempre lembro desse texto do ZPP, a viúva de Serepta fala para eles: eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ter a certeza da salvação. E como é que nós temos essa certeza? João diz que o mesmo Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Páscoa. Jesus nos perdoou dos nossos pecados. O sangue será, verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Isso aqui tem duas interpretações. É o que na teologia é chamado de o já e o ainda não. Porque no reino dos céus, tudo já aconteceu. Por isso que quando a gente lê as palavras de Jesus, Jesus sempre fala como se tudo tivesse acontecido. Quando a gente lê o Apocalipse, as coisas que em breve vão acontecer. Porque para Deus, tudo já aconteceu. Para nós ainda não. Então, a ideia aqui, eu disse isso aqui uma vez, me referindo à carta aos Colossenses. O sangue é o sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra. O sangue de Jesus é suficiente para tudo o que o crente precisa fazer. E que sentido? Deus não aceita, eu falei isso uma vez, eu vou dizer que algumas pessoas não entenderam. Deus não aceita o nosso culto. Deus aceita o culto de Jesus. É o sangue de Jesus, não é o nosso sangue. É a salvação de Cristo, não é a nossa salvação. Deus não aceita as nossas boas obras. Deus aceita as obras de Cristo no Calvário. É o sacrifício de Jesus que é suficiente, é perfeito, é regenerador, é santificador. Deus não aceita a nossa santificação. Caso contrário, seria salvação por obras. E para os de plantão, eu não estou sendo calvinista, porque eu sei que na internet o pessoal vai começar a querer falar. Eu não estou sendo calvinista. Eu estou afirmando acerca do sangue de Jesus. Porque na internet tudo vira outra coisa. Isso vai para a internet depois. O sangue de Jesus é suficiente. Nós precisamos crer nisso. Quando a gente crer nisso, tudo muda. Eu posso não saber cantar, mas eu vou abrir a minha boca, eu vou cantar com toda a minha força.
posso não saber ler. Estou falando isso porque eu venho de uma família pentecostal em que no passado as pessoas não sabiam ler e abriam a Bíblia e começavam a ler a Bíblia e daqui a pouco estavam lendo. Meu avô aprendeu a ler lendo a Bíblia. Quando eu tenho fé no sangue de Jesus, eu vou abrir a Bíblia e vou ler. Eu não vou ter vergonha da Bíblia. Eu não vou me preocupar com o que o meu irmão do lado, com o que os crentes dando no ônibus vai pensar quando eu ler a Bíblia. Porque é o sangue de Jesus, gente. É algo que não tem valor estimado, de tão precioso que é. A gente tem que entender, esse é o significado da Páscoa. Nossos pecados foram perdoados. Não tem mais motivo para culpa. Jesus nos perdoou. A gente não precisa mais ficar preocupado. Vocês entenderam? É que quando a gente fala assim, aí o pessoal fala, nossa, o irmão é tão frio, o irmão não chora pela dor do outro. É que, infelizmente, dentro das nossas igrejas, muitas pessoas ainda não entenderam isso. Como vocês entendem que Jesus nos santificou e Ele nos exorta a desenvolver a nossa salvação e perseverar nela, é o que vai estar escrito no versículo 15 até o 20, tudo muda na noite do dia. Muda o que na nossa vida? Muda de dentro. Não é que o mundo vai mudar, vai passar a ser coisa rosa, tudo vai ser legal. Não, mas aqui dentro, só quem passa pela transformação do pensamento, quem nasce de novo aqui dentro. Caso contrário, a gente perde o nosso tempo. É o que Paulo fala. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Porque a gente ia passar a nossa vida entrando no templo, participando da ceia, e cantando, e orando ao Senhor, e falando em língua estranha, e Jesus não ressuscitou. Então nós seríamos os mais miseráveis. No entanto, Deus, por meio do Espírito Santo, nos concede fé, para que creiamos que Jesus ressuscitou. Não é necessário, embora seja útil, todos os argumentos históricos, arqueológicos, antropológicos, científicos, mas não é necessário para a fé, porque muitos andaram com Jesus e não creram. 500 pessoas viram Jesus voltar para o céu e no dia do Pentecostes só 120 foi batizado. Cadê os outros? Vocês estão entendendo? Muito tempo depois, Jesus já tinha falado para Tomé que muito mais feliz seriam aqueles que não teriam convivido com ele, mas que creriam nas palavras dele. Então, às vezes, a gente fica pulando de igreja em igreja, procurando um livro de teologia, ou procurando uma reunião de oração mais fervorosa, quando, na verdade, o que nós deveríamos fazer é ler a Bíblia e crer nela. Acreditar na Bíblia. Glória a Deus. Caso contrário, a gente vai olhar para Êxodo 12, como eu estou olhando aqui, e a gente vai pensar, ah não, eles comeram um pão sem fermento porque eles só estavam com pressa. Então por que Moisés dá todas as orientações para que não houvesse nem fermento dentro de casa? Que não haja na vossa casa fermento naqueles dias. Se fermento fosse só com pão, matéria física, algo que eles iriam comer, por que Moisés daria essa regra? Para que não haja fermento nas nossas casas. 7 dias vocês comerão, versículo 15, 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. Pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. É por isso que o texto para nós ele tem um sentido profético muito forte. Porque no dia da volta do Senhor, quem não for discernido do corpo de Cristo,
será eliminado de Israel. Por isso que eu falei que eu não estava sendo calvinista. Vocês entenderam? Para quem não sabe, é a ideia de que eu estou salvo uma vez, eu estou salvo para sempre. Se você ler a Bíblia, isso é verdade. Mas a gente fica nesse embate, porque a gente descansa na salvação de Jesus, mas o mesmo Jesus que nos salvou para sempre, Ele nos exorta a perseverar na fé. Glória a Deus. Então fica essa... Aleluia, Jesus. Entendeu? Fica assim. Então a gente descansa em Jesus. A gente lê a palavra, descansa na palavra. E aí o que a gente tiver que fazer, que estiver ao nosso alcance, a gente faz. Ou seja, que não haja fermento na nossa casa. Porque a gente também tem que ouvir que Deus não vai usar a nossa fermentada. Tem que estar limpo. Tem que estar purificado. Conforme o livro dos Atos, tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque senão, Deus não vai usar. Então a gente tem que ter essa flexibilidade. E quando a gente, isso é até uma recomendação minha, quando a gente lê o texto bíblico, a gente não pode se preocupar em querer encaixar no texto bíblico as nossas ideias. Tá? A gente tem que ler o texto bíblico, como eu estou fazendo aqui com os irmãos, e afirmar o texto bíblico. Não é pegar os melhores teólogos que eu gosto, os melhores filósofos que eu gosto, os melhores pregadores que eu gosto, pegar todas as ideias que eu tenho na cabeça e começar a manipular o texto bíblico para começar a afirmar o que eu quero. Não, é ler o texto, ficar com o texto do jeito que o texto é. Então, eu entendo que nós estamos salvos por causa do versículo 11. É assim que vocês devem comer o cordeiro, já prontos para viajar, com pressa, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Como depressa? É a Páscoa do Senhor, é a salvação do Senhor, as muitas parábolas de Jesus sobre a volta dele, as 10 virgens prudentes e imprudentes, o servo que está no moinho, um vai ser levado, o outro deixado, é de prontidão. Páscoa tem a ver com duas coisas: é a salvação do Senhor e a volta dele para exercer justiça de fato e a salvação iminente, a final de todos. Porque nós somos salvos na cruz, e enquanto a gente vai estar vivendo, a gente vai ser salvo todo dia. Por isso eu disse antes, o já aconteceu, e o ainda não. Jesus já morreu, já ressuscitou. Nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar também. Sem ressurreição não tem Páscoa. Sem ressurreição não tem Evangelho. Se nós não insistirmos na ressurreição dos mortos, nós não estaremos pregando o Evangelho. Se nós não afirmarmos Jesus vai voltar para colocar as coisas no lugar, nós não pregamos o Evangelho. Páscoa é isso. É por isso que 2 vezes por mês a gente senta nesses bancos, a gente aleva o nosso coração, porque nós não carregamos culpa pelo que nós fizemos, mas a gente se examina e a gente começa a ver se o sangue continua aspergido na nossa casa, se o fermento que um dia esteve na nossa vida, se a gente tirou esse fermento. Por isso que eu afirmei, nós precisamos nos agarrar à Bíblia, porque é só nela que a gente começa a reparar nos pequenos fermentos que nós carregamos no nosso dia a dia. E aí, lendo a Bíblia, nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos eles ao Senhor. É agarrado à Bíblia. É lendo a Bíblia que a gente começa a orar mais. É lendo a Bíblia que a gente começa a se encher do Espírito. A palavra do Senhor. Isso é mistério. Porque você tem, por exemplo, para Abraão, e veio a palavra do Senhor a Abraão, e aí tem um texto profético para ele, que fala: retirou-se de Abraão
é o Espírito. Você tem isso no livro dos Salmos, no 150. Depois você tem os profetas, depois você tem os Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus, tanto escrita, quanto viva na igreja, quanto pelo Espírito Santo, é a mesma palavra. Então não tem como eu afirmar para os irmãos que eu tenho contato com o Espírito se eu não começo isso pela palavra. Por isso que muitos de nós estão fracos e doentes e muitos dormem. Não tem sangue aspergido nos lugares das portas. Tem fermento na casa, tem fermento na vida. Páscoa, Pessah, é passagem por cima. Entendeu? Eu agradeço a minha oportunidade.